Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora no nosso terceiro e último sábado de aula. Para esse sábado, então, nós vamos encerrar aquela atividade que nós começamos lá no primeiro sábado de aula. Lá naquele primeiro sábado, foi dito que essa atividade seria feita em 3 etapas, cada etapa sendo feita em um sábado. Então, agora nós vamos encerrar. Aqui, então, na primeira página, tem um texto da professora e também um vídeo com os direcionamentos a respeito da atividade. Na segunda página, então, tem um resumo do que foi feito até agora, que nós estamos falando da empresa Engie Doces. Ela distribui doces e tem a intenção de aumentar a distribuição desses doces para outras regiões. E a gente tem que definir se é viável ou não. Então, lá na primeira etapa, no primeiro sábado, nós encontramos preço e quantidade que equilibra o mercado, né, para cada uma dessas 3 regiões. Lá na etapa 2, a gente definiu se era melhor alugar ou comprar os furgões e de qual forma, qual seria a melhor forma para amortizar essa dívida. Agora, na etapa 3, então, temos 2 fases. Primeira fase, podemos analisar os índices financeiros de outra maneira, por meio das séries de pagamentos, que são comuns em operações comerciais, tais como a decisão que você tomou na etapa anterior. A partir das séries de pagamentos, conseguimos calcular o prazo de pagamento com um determinado valor de parcela, calcular a parcela com uma taxa de juros e período definido. Para isso, temos 2 tipos principais de séries de pagamentos disponíveis, que é a série de pagamentos iguais com termos vencidos e a série de pagamentos também iguais, mas com termos antecipados. A empresa conseguiu a seguinte opção de pagamento para cada furgão. Valor a ser financiado é de R$ 91 mil em 60 prestações mensais e a taxa de juros de 1,2% ao mês. Então, aqui, taxa de juro ao mês, prestações mensais, para nós está tudo certo. A partir das informações apresentadas e utilizando a série de pagamentos iguais com termos antecipados, encontre o valor da parcela de cada furgão e o valor total das parcelas dos 20 furgões. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu coloquei a nossa apostila, tá? E o que o exercício está pedindo é para a gente calcular essas parcelas de acordo com a série de pagamentos iguais com termos antecipados. Então, eu estou aqui na unidade 7, série de pagamentos. Eu vou descer lá, aqui a gente tem o fluxo de caixa. No próximo tópico, nós temos, então, séries de pagamentos iguais com termos vencidos. Não é o que a gente quer ainda, tá? Então, vamos descer mais um pouquinho, vamos ver lá embaixo. E aqui nós chegamos, então, nas séries de pagamentos iguais com termos antecipados, que é o que o exercício está pedindo para nós, tá? Descer aqui um pouquinho, nós temos, então, 4 fórmulas. Reparem no seguinte, na primeira fórmula, eu encontro o valor futuro utilizando o valor da parcela. Na segunda, eu encontro o valor da parcela utilizando o valor futuro. As 2 fórmulas são as mesmas, a gente só inverteu aqui. Só que não é só trocar esses 2 fatores de lado, tá? Eu tenho que inverter tudo de lugar também. Se eu passar toda essa multiplicação lá para o outro lado como divisão, eu chego nessa equação aqui. O mesmo acontece aqui para o valor presente. Quando eu tenho o valor da parcela, eu consigo encontrar o valor presente. Se eu tenho o valor presente, eu consigo encontrar o valor da parcela utilizando essa fórmula. E é a mesma coisa. Esses fatores aqui, eles estão multiplicando, joga lá para o outro lado como divisão. E aí eu chego nessa fórmula aqui. Então, o que eu tenho que analisar nesse exercício é o que eu tenho, quais variáveis eu tenho, quais variáveis eu estou procurando, para definir qual das fórmulas encontrar. Então, eu vou fazer o seguinte. Dividi a tela aqui em 2. Aqui eu deixei a nossa apostila e aqui um arquivo em Excel.
tá? Eu já coloquei todos os valores aqui, mas vamos analisar eles. Então, aqui eu tenho o valor a ser financiado. Esse é o valor presente. Eu preciso de 91 mil reais. Aqui não é valor futuro, não estou vendo, futuramente eu terei pago este valor. Eu preciso financiar 91 mil reais. Então, esse é o meu valor presente. Coloquei aqui como VP e 91 mil reais. 60 prestações mensais é o meu tempo de pagamento. Então, é o meu N, é o meu período, que são 60. Como a gente já viu que estamos falando em meses e a taxa também é um mês, eu não preciso fazer nenhuma conversão da taxa aqui. Então, a minha taxa, eu já tirei a porcentagem, tá? Deixei em valor unitário, então eu tenho 0,012. E o que eu estou procurando nesse exercício aqui é o valor da parcela de cada furgão e também o valor total das parcelas dos 20 furgões. Então, se eu acho a parcela para um furgão, eu multiplico por 20 e encontro o valor para os 20 furgões. Então, o que eu estou procurando aqui é o valor da parcela. Vamos voltar aqui na apostila. Eu tenho o valor presente e eu quero encontrar o valor da parcela. Eu vou pegar, então, essa última fórmula aqui, em que eu tenho o valor presente e o que eu quero encontrar é o valor da parcela. Eu já coloquei essa fórmula aqui, tá? Para não perder muito tempo. Então, é o seguinte. Aqui, eu tenho valor presente multiplicado por 1 dividido por 1 mais a minha taxa, que está em vermelhinho aqui. É exatamente isso aqui. Agora, eu estou multiplicando. O que está aqui entre colchetes é tudo isso aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho o valor da taxa, que eu vou multiplicar por 1 mais a taxa e elevar ao meu período. Isso aqui dividido por 1 mais a taxa elevado ao período menos 1. Então, tá aqui essa fórmula aqui, tá? Já coloquei com todos os valores. E aí, eu cheguei no valor de 1.111. Multiplicando, esse aqui é o valor da minha parcela, tá? Multiplicando por 20, eu chego nesse valor aqui. Ele não tá bem certinho, né? Porque aqui eu coloquei 2 casas após a vírgula. Mas se aumentar, olha lá, vocês vão ver que não é o valor de 1.111, é 99. Então, arredondando, a gente chega em 2.111, tá? Multiplicando por 20, ele vai multiplicar o valor todo aqui com todas as casas após a vírgula. Eu vou chegar no valor de 42.219 ou 42.220 reais. É o que será pago mensalmente pelos 20 furgões. Beleza? Vamos lá para a nossa fase 2. Para a segunda fase, você e sua equipe deverão analisar a viabilidade econômico-financeira da opção escolhida. Para isso, utilize as técnicas de valor presente líquido e taxa interna de retorno, tendo como TMA, que é a taxa mínima de atratividade, de 5%. O valor do investimento, então é o que vai estar saindo do meu bolso, é de 2 milhões de reais. Expectativa de 60 meses para o retorno. E o fluxo de caixa, quanto está entrando todo mês, é de 110 mil reais por mês. Para isso, os cálculos devem ser feitos no Excel e somente a tabela com os resultados deve ser apresentada. Então, aqui eu coloquei a nossa fase 2. No tempo, eu tenho esses 60 meses, que é a expectativa para ter o retorno. Então, aqui, coloquei lá, 60 meses. No nosso fluxo de caixa, no mês 0 é o que vai estar saindo, que são esses 2 milhões aqui, é um investimento que eu estou fazendo. E durante os 60 meses aqui, o fluxo de caixa é de 110 mil reais a cada mês. Então, também coloquei aqui esse valor por mês. TMA de 5%. Para calcular o VPL, então, vamos lá, deixa eu tirar aqui, eu tenho que vir aqui em fórmulas, financeira e procurar o VPL. Taxa, seleciono aqui, que é a minha taxa mínima de atratividade.
o valor, então, vamos lá, pego todos os valores menos a minha saída. Ok e ok. Agora, nesse valor, eu ainda preciso subtrair a saída. Como ela já está negativa aqui, de novo, né? Eu vou somar esse valor. E chega no valor de 82.221,85. VPL ele tem que ser maior do que zero para me dar um retorno, tá? Agora a gente vai calcular a taxa interna de retorno. Então, de novo aqui, financeira, caço aqui a TIR e vou selecionar os valores. E agora sim, eu vou colocar o valor da minha saída também. E aí eu chego no valor de 5%, que é o valor da minha taxa mínima de atratividade. Isso quer dizer que o que eu espero ter de retorno é o que eu terei de retorno. O que não pode acontecer é eu esperar ter um retorno de 5% e o meu retorno ser de 3% ou 4%, porque aí vai estar abaixo do mínimo que eu espero ter de retorno com esse investimento. Então, se eu tiver o retorno que eu estou esperando, para mim já tá bom. Tranquilo? Agora aqui ainda tem a fase 3, que é quando vocês precisam apresentar esses resultados, tá? Vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo uma pesquisa para essa empresa de doces e vocês precisam apresentar esses resultados, tá? Galera, para finalizar, era isso, tá? A nossa atividade, assim a gente encerra essas atividades dos sábados. Eu espero que o conteúdo tenha ficado mais claro para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, podem me mandar e-mail. Belezinha?